Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. A Bíblia toda, verso a verso, a sua playlist do meio-dia. Gênesis 35, versos 14 e 15. Vamos lá dar uma olhadinha? Aí está, Gênesis 35. Na sua tela, o texto hebraico. O texto hebraico da Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Os versos 14 e o verso 15. Eu vou ler a tradução que eu mesmo fiz e se encontra disponível no site www.nossabiblialivre.com, que é a tradução que eu estou fazendo da Bíblia, uma tradução literal, independente, ao pé da letra. Prepare-se para o estranhamento. Leio. E posta Yaakov uma estela no lugar que ele falou com ele, uma estela de pedra, e ele liba sobre ela uma libação, e ele derrama óleo sobre ela, e chama Yaakov o nome daquele lugar que falou com ele lá, Elohim Betel. Muito bem, veja, nós temos aí uma questão interessante que eu já antecipei no vídeo anterior, e talvez valha a pena dar uma fechada nesse tema aqui. Os textos bíblicos não são, na sua grande maioria, resultado de uma narrativa contínua escrita sempre por uma mesma pessoa. Há textos assim, Cântico dos Cânticos, por exemplo, grande parte da história de José, mas, na maioria das vezes, os rolos bíblicos são resultado da colagem de um monte de pequenos fragmentos de textos. Isaías, Jeremias, mesmo Amós. O que faz com que essas narrativas sejam coladas umas às outras é o conteúdo. Então, quando as histórias são as mesmas, fica fácil de você aproximar essas histórias semelhantes. Mas, às vezes, são fragmentos. E o que chama a atenção do redator, do montador, são determinados temas comuns. Nos livros proféticos, a gente vai ver isso muito. Se prepare. Aqui, por exemplo, o que levou à junção de narrativas duplicadas, dobradas e não relacionadas é Betel. Alguém tinha fragmentos que mencionava Betel e juntou cada um desses fragmentos que mencionava Betel. E esses fragmentos podem duplicar histórias que originalmente são versões concorrentes da mesma tradição. Não adianta um homem moderno perguntar por que o sujeito junta narrativas que são concorrentes e acabam se tornando sobrepostas, gerando confusão, duplicidade, contradição. Eles não têm essa preocupação, eles não estão lendo os textos como uma fonte de informação crítica. Eles leem esse texto como expressão da vontade divina em relação à vida cotidiana. Eles vão procurar ali explicações sobre o sentido de sua realidade, orientações para o dia a dia, normas políticas, religiosas, teológicas. Ou seja, os autores bíblicos que posteriormente costuraram os manuscritos não tinham a intenção que nós aqui na Tenda do Necromante tínhamos. Nós queremos entender as narrativas. Então, descobrimos que elas são fruto de colagem, separamos, na medida do possível, cada fragmento e tentamos entender. Quem juntou, não. Quem juntou tem uma intenção oposta. Juntar esse monte de histórias e tirar daí a vontade da divindade. Extrair daí as orientações para a vida. Esse texto que a gente acabou de ler, os versos 14 e 15, são a
continuação do texto que começou no verso 9. Jacó chega em Betel, encontra El Shaddai, e El Shaddai então muda o nome dele. O seu nome não é mais Jacó, agora o seu nome é Israel. E Jacó vai chamar esse lugar onde Yahvé, El Shaddai, Elohim, que se apresenta para ele como El Shaddai, teria mudado o nome dele, chama de Betel. Mas se você olhar os versos anteriores, por exemplo, o verso 5 até o verso 7, essa história já tinha sido contada de outro modo. Ele não chama o lugar de Betel porque ali El Shaddai mudou o nome dele. Ele chama o lugar de El Betel. Então, vejam quanta pluralidade de denominações divinas nós temos, só nesse capítulo aí. No verso 9, Elohim fala com ele. Esse Elohim do verso 9 se diz El Shaddai, no verso 11. E lá no verso 7, ele havia mencionado El. Então você tem El, você tem Elohim, você tem El Shaddai. Isso significa que antigas tradições, certamente El Shaddai, El e El Shaddai são o mesmo, mas são como as Marias católico-romanas. É uma Maria só, mas tem um monte de Maria. É uma ou são muitas? São muitas ou é uma só? É uma só que são muitas, porque em cada lugar ela recebe uma designação diferente. Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Aparecida e assim sucessivamente. Então, El encontra representação em El Shaddai. E Elohim, como designação genérica, mas que vai assumir o papel de Yahvé, aí é uma espécie de grande atrator, de catalisador para todas essas tradições. Porque lá no verso 7, onde o lugar, Betel, recebe designação El, que de qualquer forma compõe o nome Bet-El, lá o verso começa dizendo que o terror de Elohim havia tomado conta das cidades ao redor de Jacó por conta da história do assassinato e do rapto dos homens e das mulheres e das crianças da cidade de Siquém, e imediatamente esse Elohim vira El. Aqui, a partir do verso 9, outra narrativa costurada, alinhavada, tornada uma história só, começa com Elohim, o Elohim que teria aparecido para ele desde sempre, e agora esse Elohim diz, olha, eu sou o El Shaddai. Ou seja, essas histórias estão costurando tradições anteriores, nas quais diferentes representações, se não já diferentes divindades, compunham essas narrativas. Se a gente deixar o pensamento teológico de lado, a tradição que nos força a olhar para o Antigo Testamento desde uma perspectiva igrejeira e considerarmos que, para todos os efeitos, israelitas, judaítas, abrahamitas eram politeístas, essas histórias, aquelas histórias que são tradições anteriores, que não são inventadas do zero pelos sacerdotes, essas histórias não eram histórias monolátricas. Não eram histórias de um Deus que era adorado. Isso não existe, isso é uma farsa, isso é uma fraude, isso é uma retroprojeção. Então, quando nós vemos textos ditos antigos, ditos pré-exílicos, e nós projetamos ali, neles, sempre Yahvé, não interessa se esteja escrito Elohim, ou El Shaddai, a gente não está lendo porcaria nenhuma. A gente se deixou aprisionar pelo laço do boiadeiro, que é o compilador dessas histórias,
pela teologia da unificação de todos os deuses em que esse povo acreditava num só, e nos deixamos enganar, seja por costume, estamos acostumados a ser enganados, fomos enganados a vida inteira, vamos nos continuar enganando, mas éramos crianças, agora somos gente grande, mas quem quer ser gente grande? Vamos continuar a ser crianças. Então a gente lê os textos como se os textos fossem monolátricos. Mesmo quando o texto esfrega na nossa cara, uma hora Elohim, outra hora El, outra hora El Shaddai, outra hora Yahvé, e assim por diante. Mas esses textos não são, em nenhuma medida, possivelmente monolátricos, se eles são, de verdade, tradições antigas. Se são tradições antigas, são todos politeístas. Se são tradições monolátricas, então são tradições novas. Não tem como conciliar. Não adianta tentar salvar profeta monolátrico no Antigo Testamento, reforma de Josias, tudo isso é retroprojeção conservadora, tradicional, teológica, self-deception em última análise. As tradições pré-exílicas são politeístas. E se nós temos na mão um texto que tratamos como pré-exílico e não nos damos conta de que não pode ser pré-exílico se ele é monolátrico, então nós já subvertemos toda a lógica historiográfica. Porque quando você vai para a arqueologia diz para nós que onde quer que você cave, no norte ou no sul, até o século VI a.C., você vai encontrar imagens de esculturas enterradas, sobreviventes do período icônico do povo bíblico. A partir do século V some, não tem mais. Então, a evidência arqueológica é que até o século VI não é que eles eram politeístas. Eles eram católicos, romanos, no sentido de que usavam estátuas. Eram politeístas, nesse sentido não eram católicos romanos. Eram politeístas e usavam estátuas. Na época em que eram politeístas e usavam estátuas, eles compunham as suas histórias. Histórias vinculadas a deuses, diferentes deuses. Vai haver um duplo processo histórico. Primeiro, um afunilamento da tradição na direção do circuito cultural para converter tudo isso em história de uma única divindade, processo não escrito, processo feito ao vivo, né? A ferro e fogo na cultura viva, e haverá a transformação do registro histórico sobrevivente de memória escrita ou de fragmentos da tradição que sobrevivem, que mencionam diferentes divindades, Elohim, El Shaddai e Yahvé, vai costurar tudo isso numa espécie de alegoria harmonizante, fazendo o leitor assumir que tudo aquilo é uma única história de um único Deus. Mas não é assim, não. Para ser história de um único Deus, estamos indiscutivelmente no período pós-exílico e estamos indiscutivelmente diante de uma farsa narrativa. Onde quer que você leia uma história monolátrica na Bíblia, que pressuponha personagens pré-exílicos, isso é uma farsa, uma fraude, uma mentira, uma retroprojeção. Não interessa se quem esteja escrevendo a história já foi vítima de uma lavagem cerebral tão grande que ele acredite nisso. Dane-se ele e a credulidade dele. Mentindo despudoradamente, ou mentindo por conta da voloide que fez lavagem cerebral na cabeça do tonto, toda e qualquer história bíblica que pressupunha que El Shaddai, Elohim e Yahvé é tudo o mesmo Deus no período pré-exílico é fraude, é engano e é mentira.
Nós, então, precisamos ter a sensibilidade de separar essas histórias, filtrar aquilo que já está sendo transformado em leitura monolátrica e o que é verdadeiro vestígio ainda de uma tradição que, na origem, era pré-exílica. Por exemplo, Betel nunca foi centro de adoração de Yahvé. Betel era centro de adoração de El. Bet-El. No futuro, Yahvé vai ser transformado em El. Então, as histórias serão contadas como se Yahvé tivesse vinculado a Betel desde sempre. São falsas. Todas as histórias, todas em que se vinculam Yahvé a Betel, são falsas. E as histórias em que se vinculam Betel e El ou El Shaddai, se apresentados como El, pai de Baal, e El Shaddai, Deus cananeu, então são vestígios de tradições originais. Mas quando El e El Shaddai são transformados em Yahvé, fraude, mentira e engano. O nosso papel é, a despeito da fraude, do engano, da mentira do texto sagrado, conseguir driblar isso, contornar isso. Você pode ver no Google a história da forma como Lorenzo Valla contornou uma fraude histórica, a doação de Constantino. Era um documento onde, supostamente, o imperador romano Constantino teria doado 1/3 das terras do império para a igreja. Lorenzo Valla, antes do método histórico crítico, antes do protestantismo, provou publicamente que o documento era uma fraude. Ou seja, o que nós fazemos ao ler os textos bíblicos é, 600 anos depois de Lorenzo Valla, estamos atrasados, rapaziada. Fazer a mesma coisa, contornar a fraude. Porque no que diz respeito à montagem de uma história monolátrica, a Bíblia é a maior fraude do planeta. E tem muito acadêmico que ajuda a manter a fraude. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, pode ser uma dúvida, um elogio, uma crítica educada, senão eu trato como cocô de cachorro e tiro da calçada, deleto, sem dor de consciência. Censura! Como censura? A casa é minha. Na minha casa, fala quem eu deixo e fala o que eu deixo. Você quer falar o que quiser, fale na sua casa. Eu nem vou lá. Tanto interesse tenho em ouvir a bobagem que você tem para dizer, mas vou defender o seu direito de dizer as bobagens que você gosta de dizer, mas não aqui. Então, se vai fazer uma crítica de gente grande, adulta. Criança tem canal aí que gosta. Eu não gosto de criança fazendo zoada enquanto eu estou trabalhando, não. E pode ser também só um comentário de engajamento. Torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Abril próximo, o clube vai fazer 2 meses e você vai ver as bandeirinhas da tenda ao lado do nome dos membros de 2 anos mudarem de cor. Vai de vermelho para roxo. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Lá, quando é Yahvé, você vai saber, quando é Elohim, você vai saber, quando é El, você vai saber, quando é El Shaddai, você vai saber. Na nossa Bíblia Livre, você não é enganado, não. Nem que queira, porque o tempo todo eu berro no teu ouvido. Acorda, ô tonto! Quer dormir? Vai ler Almeida.